Olá, estudantes da disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados 1 do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Eu sou o professor Vanderlei de Souza Alencar, um dos responsáveis por essa disciplina no segundo semestre de 2019, e nós estamos realizando uma videoaula de revisão. Esta de hoje será a segunda parte dessa videoaula, que engloba tópicos que foram vistos na disciplina de Introdução à Programação. A primeira parte já está publicada no YouTube, então procure por ela também. Nós vamos dar agora prosseguimento, concluindo a nossa revisão. É muito importante que você acompanhe atentamente o que nós discutiremos nessa segunda parte da revisão e sempre faça todos os programas que são discutidos, implemente, teste, para que você possa, ao terminar essa revisão, estar preparado para os assuntos que nós vamos discutir na disciplina de Algoritmos e Estruturas de Dados 1. Bons estudos e vamos lá para a nossa revisão. Bom, nessa segunda parte da nossa revisão de alguns tópicos de introdução à programação, nós vamos falar sobre a alocação dinâmica de memória. Aqui nós temos uma imagem que representa como um programa em C é distribuído na memória durante a sua execução. Nós vamos ao final retornar a ela para que nós possamos compreender exatamente os termos que estão aqui relatados, como variáveis locais, funções, heap, variáveis estáticas / globais. Vamos então discutir esse tema. Quando você tem um programa e ele armazena dados na memória, ele pode realizar esse armazenamento por dois mecanismos diferentes. O primeiro é chamado de alocação estática. Ele ocorre exatamente quando variáveis locais e globais possuem o seu armazenamento fixo durante toda a execução daquele programa ou da rotina. E existe a alocação dinâmica, em que você, ao declarar variáveis, faz com que ela possa ser instanciada, criada, utilizada e depois destruída. E isso é feito com comandos que o programador insere no código-fonte. No nosso caso, estamos sempre nos referindo à linguagem C. Então, em C, a alocação estática é aquela que você obtém quando você declara uma variável de algum tipo primitivo. Então, por exemplo, um int, um float, um double e assim por diante. Quando você declara vetores e matrizes que o tamanho é previamente fixado, por exemplo, quando eu faço int, vetor e já digo que o tamanho dele será de 10 elementos. Então, essa alocação aqui é realizada em C de maneira estática. Ela ficará reservada durante toda a execução do programa ou rotina. Quando você declara estruturas, quando você declara uniões e outros elementos. Então, a variável que tem aquela declaração estática, ela vai ficar na memória reservada, como já foi dito, durante toda a execução do programa ou rotina na qual ela foi declarada. Por outro lado, a alocação dinâmica, ela normalmente é feita por meio de programas especiais da linguagem, no nosso caso C, e que permite a você alocar, usar e liberar durante o transcorrer do programa. Por isso aí o nome dinâmica, né? Ela varia dinamicamente com a execução do programa. Então, em C, para que eu possa realizar a alocação dinâmica, eu tenho 4 funções: calloc, malloc, free, realloc. Essas funções elas estão definidas na biblioteca stdlib.h. Então vamos discutir brevemente cada uma delas para que você consiga revisar como é que elas funcionam. Então, na função calloc, o que eu faço? Eu devo chamá-la fornecendo quantos elementos eu quero alocar, ou seja, eu falo qual é a quantidade de alocações e qual é o tamanho de memória necessário para cada uma dessas
desses elementos que eu desejo alocar. A função tenta fazer essa alocação para poder guardar, então, aqueles objetos, e aí eu tenho um ponteiro que é retornado para o primeiro endereço daquela região alocada para aquela variável. Se por acaso o sistema não tiver memória suficiente, eu devolvo um ponteiro que é o null, para indicar, olha, eu não consegui alocar memória que você requisitou. Então, um pequeno programa que eu poderia criar aqui, uma função apenas, é uma função que tenta fazer o quê? GetMain. Ela tenta alocar memória para um único número de ponto flutuante. Por isso, ela não recebe parâmetro nenhum e ela retorna um ponteiro. Lembre que o asterisco é um indicador de um ponteiro para, nesse caso, um float. Então, a minha função, ela tem uma variável aqui que é também um ponteiro para um float. Então, o que eu faço? Olha, eu quero alocar, chamando a função calloc, 100 variáveis que são do tipo float. Então, eu passo a quantidade que eu quero alocar, 100, e falo qual é o tamanho do float usando o operador sizeOf. Imagine que eu tenha tido sucesso nessa operação. Para P, vai vir o endereço dessa posição, da primeira posição alocada. Então, portanto, P vai ter um endereço que é diferente de 0. Quando eu fizer o teste aqui, if não P, claro que como eu tive sucesso, o que vai acontecer? P não é diferente de 0, ou seja, 0, lembre-se que é o valor que o ponteiro null tem, isso aqui vai dar falso, e eu vou retornar o valor de P, que é o ponteiro para a primeira posição alocada de 100 que são capazes de guardar float. Tive sucesso. Agora imagine que aqui eu tenho algum problema e ele não consiga alocar. P vai valer null. Null é 0. Não 0 é 1, isso aqui vai ficar verdadeiro. E aí eu vou emitir a mensagem, olha, eu tive um erro de alocação e eu vou abortar o programa porque eu não consegui alocar a memória que eu precisava. Então, quando eu uso calloc, na verdade todas as funções de alocação, você vai ver que o padrão estrutural é esse aqui, é você chamar a função, tentar alocar, testar se você obteve sucesso. Não obtendo sucesso ou ocorrendo uma falha, você deve interromper a execução do programa, porque você não obteve a memória que você precisava, ou do contrário, você retorna para o chamador o ponteiro que indica aquela área de memória que você alocou. O mesmo padrão acontece na função malloc. A diferença é que na função malloc você já fala o tamanho da área que você deseja alocar. Então ela vai te devolver um ponteiro para o primeiro byte, para o primeiro endereço da região de memória de tamanho size. Então eu que tenho que calcular o total de memória que eu preciso, porque essa memória vai ser alocada no heap. Depois nós vamos voltar lá exatamente discutir isso aqui, né, que é a área de memória destinada a isso. Se não há memória suficiente, ele retorna null. Então é sempre, você deve verificar se o valor devolvido num ponteiro não é nulo antes de utilizar ele para armazenar qualquer dado. Porque se você tentar fazer isso, você vai comprometer, vai danificar o funcionamento do seu programa, pode chegar até o crash desse programa. Então, olha um exemplo. Imagine que eu crie aqui uma estrutura para guardar um endereço. Então, eu estou guardando o nome da pessoa, por exemplo, a rua, qual é a cidade, qual é o estado. Ok. Fiz isso utilizando uma struct. Essa aqui é uma declaração estática, porque eu declarei a struct no corpo desse programa. Mas eu quero fazer com que eu possa ter diversos endereços. Então eu criei uma função chamada getStruct, que vai retornar um ponteiro para uma estrutura de endereço.
por isso também aqui a variável P, que é um ponteiro para uma estrutura de endereço, e eu tento alocar. Usando malloc, o que eu faço? Eu tento alocar uma estrutura, passando o operador sizeOf, ele vai calcular o tamanho dessa estrutura, ele computa qual é a quantidade de memória necessária para guardar uma estrutura desse tamanho, tenta alocar. Se por acaso, ao tentar eu obtenho o ponteiro P igual a null, eu tive falha, eu interrompo o programa. Não, eu tive sucesso, consegui alocar, então eu retorno o ponteiro. Refrisando, sempre você tem que fazer o teste se o ponteiro que você recebeu não é null. Aqui eu fiz o teste ao contrário, eu recebo o ponteiro e testo se ele é null. Se ele é null, eu interrompo. Eu posso fazer dessa maneira, como eu posso fazer o teste, como nós fizemos no calloc, testando a negação. Não é? Então, nesse caso aqui, eu resolvi testar se o ponteiro era igual a null. Se isso for verdade, ou seja, der true, aí eu interrompo o programa. Tá bom, eu aloquei com calloc ou malloc, fiz uso da variável durante o programa. Num certo ponto eu não preciso mais daquela variável. Como é que eu libero a memória que aquela variável ponteiro está indicando? Eu tenho a função free, que eu passo para ela o ponteiro da área que está alocada. Então, quando eu executo o free, ele devolve para o heap aquela memória que está alocada e ela se torna novamente disponível para alocação, por exemplo, por uma nova chamada calloc ou malloc. O free é importante que você apenas o chame com um ponteiro que foi previamente alocado. Se você fizer o uso de um ponteiro inválido, que não foi pré-alocado ou que já foi liberado, isso pode destruir o mecanismo de gerenciamento e levar o seu programa a um crash. É muito importante tomar muito cuidado quando você usa o free. Aqui nós temos um programa, exemplo, você vai testá-lo, que ele exatamente faz a alocação usando malloc e depois, ao terminar, imagine que nesse laço for ele terminou o uso, ele vem aqui e faz um laço que vai desalocar as variáveis que foram dinamicamente alocadas, liberando essa memória. Implemente esse programa aqui, teste o funcionamento dele. O último comando que eu tenho é o realloc. Às vezes eu já fiz uma alocação prévia, estou com ela apontada pelo ponteiro PTR e eu quero fazer um redimensionamento. Eu quero modificar o tamanho daquela área pré-alocada. Modificar o tamanho para size. O tamanho pode ser modificado para ser maior ou menor que o original, sem problema. Então, ao executar o realloc, o ponteiro vai ser realocado e ele vai devolver o ponteiro para essa nova área. Né? Então, quando isso é feito, ele move o conteúdo da área anterior para a nova área. E assim nenhuma informação é perdida se eu estiver aumentando. Se eu colocar o size igual a 0, isso vai indicar que eu quero simplesmente liberar aquela área, o que corresponderia a fazer um comando free, ou seja, usar aquela função padrão free. Eu não gosto de usar um realloc para liberar a memória. O ideal é, se eu tenho o free, eu uso o free. Eu só uso o realloc realmente quando eu quero redimensionar. Agora, imagine que você pediu para aumentar a memória e por acaso não há memória suficiente no heap para aquele tamanho. Então, simplesmente a função faz o quê? Ela não atende o seu pedido, ela te devolve um ponteiro nulo, mas deixa o bloco original inalterado para que você não perca nenhum dado daquele bloco de memória que está apontado pela variável PTR. Então, se ela falha, no caso de um realloc pedindo a maior, ela simplesmente não é realizada. Aqui também você vai implementar esse programa que usa um realloc
e aí você vai testar e ver qual é o efeito dessa realocação redimensionando uma certa área de memória. E olha que o uso do ponteiro da função free ao final para liberar a área que havia sido pré-alocada. Isso é fundamental em qualquer programa em C de alocação dinâmica. Você tem que garantir como programador que tudo que você alocou foi liberado ao final do código. A linguagem C, os mecanismos da linguagem não realizarão a desalocação para você. Você é responsável por desalocar a memória. Bom, ok, fizemos uma revisão aí sobre alocação dinâmica versus alocação estática. Antes de falarmos de funções, vamos voltar lá então naquela primeira página, que era a página de abertura da discussão sobre isso. Então, quando você executa um programa em C e ele é colocado na memória, ele vai ter o seguinte layout. Aqui embaixo eu tenho os endereços inferiores de memória e aqui os endereços superiores. Então, o que eu vou ter? Primeiro, o código vai ser guardado lá, o código executável na parte inferior. Depois, eu tenho as variáveis estáticas e as variáveis globais. Daqui a pouco nós vamos discutir o conceito de variável local e global, revisando isso da disciplina lá de IP. Logo em seguida, eu tenho duas áreas importantes. Uma área que é a de alocação dinâmica, a memória dinâmica, que eu chamo de heap, e que ela cresce dos endereços baixos para os endereços altos. E uma memória, uma área chamada de pilha, em que eu uso para realizar a chamada de funções e guardar variáveis locais dessas funções. Ela cresce da memória alta para a memória baixa. Então aqui eu tenho sempre uma certa área reservada que é compartilhada em seu tamanho para ser usada como heap e como pilha. Então é óbvio que a soma dessas duas áreas vai ter um determinado tamanho pré-dimensionado quando você compila o seu programa C. É por isso que pode acontecer de que durante um programa eu tenha alocado muita memória dinâmica e eu chegue a ocupar todo esse espaço. Ou eu tenha muitas chamadas de funções que estão alocando memória de pilha e aí eu preciso de uma variável dinâmica e eu já estaria espremido aqui, ou seja, com pouco espaço para o heap. É assim que funciona de maneira geral o armazenamento, o controle de memória num programa C. É claro que é importante que quando você está usando um certo compilador da linguagem, que você veja os detalhes de como é que você gerencia isso lá no manual do seu compilador. Então, para um ajuste fino, você deve entender como é que aquele compilador específico que você está usando faz esse gerenciamento. Aqui é uma ideia geral do funcionamento de um programa em C. Agora sim, vamos lá para o nosso tema de funções, né? O que é uma função no âmbito da programação? Essa imagem mostra que, em geral, você imagina uma função como uma caixa preta. Você fornece para ela uma entrada ou um conjunto de entradas, ela vai desenvolver a tarefa para a qual ela foi projetada e vai fornecer uma saída. Pronto, você não precisa saber exatamente como ela realizou aquela operação. Ela funciona exatamente nesse sentido como uma caixa preta. Olha, eu coloco a entrada e ela me entrega a saída compatível com essa entrada e a função, ou seja, a tarefa que ela tem por finalidade realizar. Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo exatamente que uma rotina, né, ou seja, um código, é um bloco bem organizado de código-fonte, elaborado para realizar uma única e bem definida tarefa, no contexto de um programa ou de um conjunto de programas. Então eu tenho que, se essa rotina, ao realizar e concluir a sua tarefa, nada retorna a quem a chamou, seja um programa ou outra rotina,
Eu falo que essa rotina é uma rotina simples, ou subrrotina, ou procedimento. Se ao contrário, essa rotina retorna para a sua chamadora, seja o corpo do programa ou outra rotina, um valor, que pode ser de qualquer tipo, então ela é chamada de função, porque ela se assemelha ao conceito matemático de função, em que você fornece uma entrada e eu te entrego uma saída de um determinado valor. Na linguagem C, a gente considera que todas as rotinas são funções. E aí o que acontece? Em C, eu tenho funções que retornam um valor, por exemplo, um int, um float, e outras que não retornam nada. Mas espera aí, não retornar nada não seria o que a gente chama de rotina simples, subrrotina, procedimento? Então, para resolver esse problema de nomenclatura, C criou um tipo chamado void, que simboliza o nada. Então, uma função retorna alguma coisa sempre. Mas essa alguma coisa, em determinados casos, é um void. Portanto, é o que nós chamaríamos de uma rotina simples, um procedimento. Então, C, para ele, tudo é função. Só que tem função void, que não retorna nada, é um procedimento, e há as funções típicas, que vão retornar um determinado valor para a sua chamadora. Não é? Mas uma pergunta que surge sempre é, mas por que eu devo pegar um programa e dividir em funções? Qual é a finalidade disso? Nós temos vários motivos que nós discorreremos durante a nossa disciplina. Alguns deles são, primeiro, facilitar a construção e manutenção de código, porque eu posso pegar um código que seria grande e pensá-lo em pequenas partes, ou seja, eu divido o código em partes menores para que eu possa dominar essas partes menores, realizando uma tarefa bem determinada em cada uma dessas partes e que em conjunto cumprirão a tarefa toda. Isso é uma abordagem que nós chamamos de dividir para conquistar. Ao pegar um problema grande, dividi-lo em pequenas partes, dominando cada parte, eu consigo resolver, conquistar aquele problema grande. Outra, quando eu estou trabalhando com um pedaço pequeno, a possibilidade da ocorrência de erros é menor, exatamente por isso, porque eu estou trabalhando com peças menores. Quando eu faço, então, essas peças, com essa ideia de uma tarefa única, bem definida, realizada, isso vai possibilitar que eu reutilize esse código. Então, eu posso usar em um outro problema um código prévio que eu já tenha escrito, tenha testado e, obviamente, também posso importar de outras pessoas a mesma coisa. Você já escreveu um código que faz uma certa função? Eu preciso dele, para que eu vou reescrever? Eu uso o seu. Cai exatamente na ideia de modularização de programas. Você cria um programa por meio de módulos reutilizáveis, de blocos reutilizáveis de código. E isso é bastante interessante para que você consiga atingir programas de melhor qualidade, como nós vamos discutir mais vezes durante a disciplina. Então, de uma maneira geral, em C você tem o seguinte: você tem o nome de uma função, o tipo que ela vai retornar, inclusive quando ela não retorna nada, esse tipo é o void, e os parâmetros que ela vai receber para realizar aquela tarefa. Um parâmetro é sempre assim: você fala o tipo e o nome daquele parâmetro, outro tipo e o nome do segundo parâmetro, e repete esse processo para todos os parâmetros que aquela função deve receber. Dentro da função, você declara as variáveis locais dela, coloca o corpo da função, não é? E ao final você pode ter uma função com ou sem retorno. Se ela for do tipo void, ela pode terminar sem ter um return. Ou, quando ela tem um tipo de retorno, ela é realmente uma função, eu preciso ter um return e uma certa variável ou um certo valor
retornando para quem chamou essa função. Então, aquela lista de parâmetros, ela normalmente vai receber durante a chamada os seus argumentos. Então, na chamada eu vou ter lá uma certa variável, um certo valor que vai corresponder exatamente àquela sequência de parâmetros. Então, eu tenho aqui a sequência que será chamada e esses argumentos serão fornecidos para aquela função. Não é? Bom, esses argumentos, né, que eu também chamo parâmetros, argumentos, eu posso ter uma lista de variáveis separadas por vírgulas e os seus tipos, como nós vimos, né? Infelizmente, eu não posso usar um tipo aqui, int, por exemplo, e declarar vários parâmetros. Eu sou obrigado a falar int, nome 1, int, nome 2, se eu precisar que esses tipos sejam idênticos. Eu não consigo fazer uma única definição de tipo para várias variáveis, para vários argumentos ali. Eu posso ter, inclusive, uma lista vazia, uma função que não precisa de nenhum argumento. Para isso, basta que eu deixe entre os parênteses nada, ou seja, fica vazio, ou eu posso até usar o tipo especial void e escrever só void para indicar que eu não vou ter nenhum parâmetro, né? O nome da função é um identificador válido em C, o tipo de retorno também é qualquer tipo válido, né? E como nós já discutimos, o tipo void é usado de uma maneira especial para dizer que a função, na verdade, não vai retornar nada porque ela é uma rotina, ela é um procedimento. Então, um exemplo simples é mostrado aqui, ó. Eu coloquei void para dizer essa função não vai retornar nada, essa função não recebe nenhum parâmetro, aqui eu tenho o nome da função, ela vai executar uma certa tarefa e terminar. Na função main, o que eu vou ter provavelmente? Eu vou ter um código, de repente eu chamo a função, essa função então ela é executada, realiza a sua tarefa, termina, ela retorna para a declaração seguinte ao ponto em que ela foi chamada. Portanto, ela executou aqui a sua tarefa. No nosso caso, nesse exemplo, a função main vai ter mais alguns comandos para executar, termina, return 0 para o seu chamador, pronto, o código termina. Então, você vê que a função é executada e ela retorna na declaração seguinte ao ponto em que ela foi chamada, né? Então, quando eu vou terminar uma função, eu posso terminar essencialmente de três maneiras. Eu posso colocar um return para retornar para a função que chamou, né? Eu posso ter um return com uma expressão quando eu tenho que retornar um valor. Ou eu posso simplesmente atingir durante a execução a última declaração do corpo da função, como, por exemplo, aqui você vê que aqui dentro não tem return, ela vai lá, faz todas as declarações, termina, atinge a última declaração e ela retorna, não é? Obviamente isso só pode ser feito se ela é do tipo void, ou seja, ela não tem que retornar nada para a sua função chamadora ou o seu programa principal. Então aqui eu tenho exatamente exemplos disso. Uma função chamada média, que recebe dois parâmetros, um parâmetro N1 float, um parâmetro N2 float, faz o cálculo da média aritmética e usa o return para retornar esse valor para quem a chamar. Por isso que ela é do tipo float. Ela vai calcular isso aqui, o resultado é um float. E aí, no programa principal, eu faço a leitura dos dados, forneço, olha, me dê a média de NT1 com NT2. A função média vai ser executada, retorna um valor que eu armazeno em M1. Retorna um valor, fazendo a média de N3 e 4, que eu coloco em M2 e ao final imprimo os valores dessas duas médias e aqui eu tenho as variáveis
declaradas na função main para que elas possam ser lidas e guardar a média. Aqui eu tenho as chamadas para a função média, né? Então é importante perceber que o nome de uma função ele pode aparecer em qualquer local do código em que eu poderia colocar uma variável, né? Obviamente, eu tenho que ter parâmetros aqui compatíveis, eles devem ser na mesma quantidade, na mesma ordem, porque se assim não for, ao compilar o meu programa eu vou obter mensagens de erro. Nomes de variáveis dos programas que usam uma função podem ser diferentes dos nomes que eu uso na definição da função. Então, como você viu aqui eu chamei de N1, N2. Aqui a variável que foi passada como argumento era NT1. Então não há uma relação. Aqui é o nome que eu estou usando no corpo da chamadora, né? Pode ser uma variável, um valor. E aqui eu estou com o nome que eu estou usando para os parâmetros na função. Esses nomes não precisam ser iguais, como também podem ser iguais e não haverá confusão nenhuma entre eles. Aqui um segundo exemplo em que é escrita uma função que recebe um parâmetro inteiro n, é uma função para calcular o fatorial de um número e ela devolve também um inteiro. Por isso esse retorno marcado aqui como int. Faça esse exemplo, implemente sempre, teste e veja como é que ele se comporta durante a execução e a chamada da função fatorial por diversas vezes, né? 3 vezes numa única declaração, num único comando aqui, né? Para poder melhorar a maneira como você gerencia funções do seu programa, o ANSI permitiu que uma declaração de uma função seja precedida por o que a gente chama de protótipo. O que é um protótipo? A ideia é que eu primeiro declare o cabeçalho da função, mostre como ela será e depois, à frente no programa C, eu crio o corpo daquela função, ou seja, a própria implementação. Então, uma função terá 2 componentes. Uma primeira declaração que é só seu protótipo, que é só o cabeçalho dela, terminado por um ponto e vírgula, e depois eu terei o código. Então, o protótipo, ele é o nome da função, o tipo de retorno, seus parâmetros, terminado por um ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula indica, olha, isso não é o corpo da função, não é a implementação da função, é só o protótipo dela. Depois, à frente, eu colocarei a implementação. Então, quando o compilador vai processar o seu código-fonte, ele vai checar se o protótipo da função coincide quando você estiver lá à frente implementando aquela função. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma função soma, que vai somar 2 inteiros A e B. Eu entrego o protótipo dela. Posso até escrever a função main primeiro, porque aqui ao compilar ele já vai saber que essa função soma, que recebe os inteiros A e B, olha que agora o nome dos parâmetros e da variável que é fornecida são idênticos, não tem problema nenhum. Ele sabe que são 2 parâmetros, que eles são inteiros, mas ele ainda não tem qual é o código, qual é a implementação de soma. E ela veio após o corpo principal. Então, aqui eu implementei a função. Então, aqui eu tenho o protótipo dela no cabeçalho e aqui eu tenho a implementação. Como eu também poderia fazer assim, colocar aqui a função, o seu protótipo e logo depois a implementação para ao final eu ter o código main. Mas se é assim, qual é a vantagem, já que você está fazendo o protótipo e logo depois a implementação? Aqui é claro que como eu tenho só uma função, ficou contigo o seu protótipo e a implementação. Mas imagine que eu tivesse diversas funções. Então eu teria diversos protótipos, depois as diversas implementações.
sobre a passagem de parâmetros para funções, detalhando um pouquinho mais sobre esse tema. Então, quando você tem uma função, as variáveis que aparecem na lista de parâmetros de uma função, elas são chamadas de parâmetros formais. Esses parâmetros formais, eles são criados no início da execução da função e são destruídos quando ela termina. Então, eles são variáveis que só vão existir durante a execução daquela função definida. Quando você passa parâmetros para as funções, você pode fazer em C de duas maneiras. Você pode passar esses parâmetros por valor ou por referência. E os impactos de passar por uma maneira ou noutra são bem relevantes. É importante que você entenda bem qual é a diferença da passagem por valor e por referência. Por isso que nós vamos discuti-la agora. Quando um parâmetro é passado por valor, a função recebe uma cópia daquele valor. Então, assim, se uma função modificar um valor recebido por um parâmetro passado por valor, isso não vai fazer com que o valor original seja alterado, porque a função possui só uma cópia dele. Ela fez uma cópia e deteve aquela cópia. Eu altero a cópia, mas o valor original não é alterado. Por isso que a gente diz assim, as alterações locais nos parâmetros não se refletem nas variáveis da função chamadora, porque a função fez uma cópia. Isso é a passagem por valor. Então, quando eu crio um código aqui, por exemplo, para realizar uma função para elevar A elevado a B, qualquer alteração que eu fizer em A e B que forem passados por valor, como é esse o caso, qualquer mudança, isso não vai se refletir na variável da função ou do corpo principal que chamou aquela. Nesse caso aqui, o corpo principal fornecendo um número, a potência, chamando essa função. Se por acaso eu alterar esses valores, como é o caso que eu faço aqui com o B, eu pego o B e vou subtraindo o seu valor em cada um desses passos do laço for, falo, opa, peraí, eu estou alterando o valor de B. Ora, mas B, quando foi chamado, corresponde à variável potência, que é uma variável do corpo principal do programa. Eu vou alterar a variável potência? Não vou, porque a variável potência foi passada para o parâmetro B por valor. Então eu vou tirar uma cópia dessa variável. No momento em que eu iniciar a execução da função eleva, ela altera a cópia. Ao terminar, essa alteração não se reflete na variável potência, que continuará com o mesmo valor que ela tinha antes da chamada. Agora, todas as vezes que eu faço isso, é bom que eu tenha ciência dessa não alteração. Então, faz um teste. Pense que você vai fornecer para esse programa, você vai implementar e vai fornecer número 2, potência 3. E veja o que vai acontecer com a variável potência durante a execução da função eleva. Aqui eu tenho um outro exemplo, também uma função para fazer uma troca de duas variáveis, A e B. O código tenta realizar a troca do valor de A com B. Faça o teste e veja o que aconteceu. Opa, um pequeno erro aqui, ó, return, e aqui tem um sublinha, na verdade deveria ser um fecha parêntese. Corrija esse problema e execute implementando essa função e veja o que vai acontecer. Se ela funcionará como era a intenção, trocar A com B, ou se não. E aí tenta explicar por que acontece o efeito que você vai perceber ao executar essa função. Então a pergunta aqui é exatamente, o que vai ser impresso ao final desse programa aqui
nessa linha print A e B e por que aconteceu o efeito que você perceberá. Bom, passagem por valor. Agora eu tenho a segunda modalidade, na passagem por referência. Então, nesse caso, o que eu passo por referência não é uma cópia. Na verdade, a função recebe o endereço do parâmetro, um ponteiro para o parâmetro. E por isso, ela consegue modificar o valor da função que a chamou. Então, nesse caso, como eu uso ponteiros, eu tenho um efeito diferente. Alterações locais nos parâmetros vão se refletir nas variáveis correspondentes da função que chamou. Ou seja, vai haver um reflexo já que eu estou passando o endereço do parâmetro. Então, quando eu tenho uma função que vai usar a passagem de parâmetros por referência, em C eu devo passar um ponteiro. É por isso que ao declarar a função, eu vou ter aqui o parâmetro, asterisco e o tipo, para dizer, olha, eu estou passando esse parâmetro, eu quero que a passagem de parâmetros aqui seja por referência. Então é assim em C que você observa no texto, ou seja, no cabeçalho da função você observa que a presença do asterisco vai indicar a passagem de parâmetro por referência. Esse asterisco é que indica isso. Então, quando eu olhar para uma declaração de uma função, como aqui, troca, né? E eu perceber, opa, há um asterisco int para o parâmetro x, há um asterisco int para o parâmetro y, eu estou dizendo, olha, isso aqui é uma passagem por referência. Então, ao utilizar a variável dentro daquela função, eu devo dizer que ela é uma variável apontadora, dizendo o objeto apontado por x, já que ela é um apontador para um valor do tipo int, o objeto apontado por x vai para auxiliar. O objeto apontado por y vai para o objeto apontado por x. O valor de auxiliar vai para um objeto apontado por y. É claro que corriqueiramente a gente não fica falando toda vez o objeto apontado por. Você fala assim, ponteiro x vai para aux, ponteiro y vai para ponteiro x. Né? Então, mas aqui entenda-se que é o objeto apontado pelo ponteiro x. A gente fala de uma maneira compacta, né? Para não ficar gastando tanto tempo para mencionar o efeito de apontamento. Né? Eu posso, com isso, alterar valores, como nós vimos, se refletindo fora da função. Uma outra maneira de você alterar valores que são globais é você criar variáveis globais e manipular essas variáveis dentro do código da sua função. Ao invés de parâmetros, falta um pezinho aqui, ao invés de parâmetros e valores de retorno. Usar variáveis globais é possível, funciona, já que ela é global, dentro da função eu altero o valor dela. Mas se eu fizer isso, eu estou negando, eu não estou usando uma das principais vantagens de usar funções, que é possibilitar o reaproveitamento de código. Porque se eu uso a variável global, quando eu quiser reaproveitar o código daquela função, eu teria que levar junto a variável global. E aí perdeu totalmente o sentido, perdeu a essência do processo de modularização, de criação de funções, que é reaproveitar código. Então, é uma prática desaconselhável, apesar dela ser possível. Né? Nós, por exemplo, na disciplina, não vamos usar esse mecanismo de declarar uma variável global, né? E fazer manipulação da global dentro do corpo de uma função. Nós sempre vamos, preciso alterar, então eu faço uma passagem por referência
coloco um parâmetro por referência na função, altero o parâmetro, porque eu sei que alterando o parâmetro eu vou estar alterando a variável correspondente na função chamadora ou no código principal do programa, né? Então tudo isso se reflete. Mas em C nós temos um caso especial. Quando você fala de vetores e matrizes, o que acontece? O próprio nome do vetor ou de uma matriz, ele já é um endereço para o primeiro elemento daquele array, né? Daquele vetor ou daquela matriz. Então, quando eu passo esse nome como parâmetro, na verdade eu já estou passando um endereço. Então, eu já estou realizando uma passagem por referência. Então, quando eu faço isso, eu tenho essencialmente três maneiras de trabalhar, né, com uma matriz como parâmetro de uma função. Então, a primeira, eu posso declarar essa matriz ou vetor usando as regras de declaração de uma variável daquele tipo, né, do tipo vetor, matriz. Então, por exemplo, eu posso fazer assim. Eu criei aqui um define para falar que din vale 80. Então, aqui dentro eu tenho, na verdade, o valor 80. E eu estou dizendo, olha, nessa função chamada conta, eu tenho um vetor de 80 posições. E ele cada uma das suas posições é do tipo char. E aqui eu tenho uma variável c, né, que é um parâmetro c, que é um char também, mas de um único char, ou seja, um elemento individual. Mas quando eu declaro assim, eu já sei que aqui, na verdade, eu estou falando que é um ponteiro para uma variável vetor que tem tamanho 80. Essa é uma primeira maneira. Então aqui eu tenho um exemplo disso, façam a implementação, vejam o que vai acontecer exatamente com essa implementação aqui do uso de dois vetores, maiúsculas e minúsculas, já previamente declarados com um determinado tamanho, um tamanho fixo, né? Aqui eu tenho o conta com o seu código, usando exatamente aquela ideia de que você declarou um vetor de uma certa dimensão e aí dentro do código ele faz o uso desse vetor e você vai perceber que essa passagem aqui é uma passagem por referência. Faça testes, use printfs aqui para você ver o que está acontecendo com a variável local e global, altere fazendo modificações nessa variável, veja o que acontece, como é que ela se reflete na função chamadora. A segunda maneira é eu passar apenas o endereço do vetor ou matriz sem falar a sua dimensão, ou seja, sem definir qual é o tamanho determinado. Em C isso é plenamente possível, porque ela só precisa saber o endereço do início do vetor. Lembre-se que C ele não confere limites de vetores, não há uma checagem de tamanho. A função é que precisa ter uma maneira de saber qual é o endereço inicial daquele vetor ou matriz e como é que ela vai processar para descobrir o final. C não checa limites. Então aqui, por exemplo, definir um limite 6, 3 funções, uma que lê o vetor, uma que imprime o vetor e uma que inverte. Isso aqui são os protótipos, ó. Então eu escrevi os protótipos das funções, já usei o corpo main aqui, com a declaração de um vetor daquela dimensão e usei aquelas funções. Mas cadê o corpo dessas funções? Eu posso colocá-los logo aqui em seguida de cada uma dessas funções, porque eu declarei usando o protótipo, que aqui é a continuação, eu exatamente declarando cada um dos corpos, ou seja, das implementações daquelas funções.
Usei aqui numa linha por questão do espaço no slide. Obviamente, quando você está escrevendo um programa, usar uma única linha dessa maneira não é conveniente. O correto, para que torne o programa bem legível, é que você use a indentação que você aprendeu em Introdução à Programação e que nós vamos reforçar. Aqui é por necessidade de espaço num único slide representar todas as funções. A terceira maneira é usar ponteiros para declarar e passar a matriz ou o vetor através desse ponteiro. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma função display cujos parâmetros são um num, que é um ponteiro para um inteiro, e um tam. Esse tamanho vai exatamente no código representar o número de números inteiros que eu tenho, ou seja, qual é a quantidade, o número de repetições de uma variável inteira. Você vai ver no código que eu começo a acessar na posição num mais i começa com 0, então eu estou dizendo que eu vou acessar a posição dada pelo ponteiro num, o endereço aonde começa aquele vetor, e aí eu vou somar 0. Ora, num mais 0 vai ser simplesmente o valor de num. Aí eu tenho um ponteiro aqui indicando, olha, é o objeto apontado por essa posição. Então eu vou acessá-la e vou imprimir. Aqui é percentual D. Né? Então aqui não percentual I, percentual D. Né? Erro de digitação aqui. Então eu faço isso e no próxima sequência do laço eu vou ter I igual a 1. Aí ele vai fazer o endereço num mais 1 é o próximo endereço e eu vou acessar o próximo elemento desse vetor que na verdade aqui está sendo referenciado por meio de ponteiros. Vamos agora para o nosso último tópico, que é o de escopo de variáveis. Aqui eu tenho uma imagem exatamente que representa de maneira geral o que nós vamos discutir a respeito do escopo de variáveis. Então lembre-se, você tem aqui um programa pequeno em que ele tem uma variável aqui chamada variável inteira declarada fora de qualquer função. Eu tenho aqui o corpo principal e uma variável inteira i declarada dentro desse corpo principal da função, e depois eu tenho um acesso àquela variável chamada variável que foi declarada fora do corpo. Então, aqui, por exemplo, eu estou acessando esta variável declarada fora. Eu tenho aqui algum código e, de repente, eu abro um bloco e dentro desse bloco, demarcado pelo abre e fecha chaves, eu tenho uma nova declaração de uma variável. Então, veja que eu tenho declaração de variáveis em diversos locais. E essas variáveis, como é que elas vão se comportar? Como é que é a vida e morte dessas variáveis e, portanto, em que momento elas são acessíveis ou não? Para captar isso, nós temos exatamente o estudo de escopo de variáveis. Você vai perceber que existem variáveis chamadas de globais, existe uma variável local para todo um código declarado, como nesse caso da função main, e existem algumas variáveis que são locais e dentro de um bloco. Ou seja, dentro do próprio bloco aberto e fechado, eu também tenho uma declaração de variável local. Então vamos entender. Então quando você pega um programa, você obviamente precisa de variáveis para que você possa usar dentro de uma função particular, ou você precisa que aquelas variáveis sejam acessíveis para diversas funções. Então, de acordo com o local em que você define uma variável, ela vai poder ser acessível dentro de uma certa abrangência ou não. Ou seja, ela vai ter limites de abrangência.
É isso que é captado pelo conceito de escopo de variável. Então vamos lá. Quais são os principais escopos em C? Eu posso ter uma variável que é declarada fora de todas as funções, ou seja, ela não está em nenhuma função. Essas variáveis são chamadas de variáveis globais. Eu posso declarar uma variável dentro de uma função, inclusive dentro da função main. Essas variáveis são chamadas de variáveis locais. E por fim, eu tenho um parâmetro ou parâmetros das funções, que são chamados de parâmetros formais, que também representam variáveis e que, por isso, também vão ter um certo escopo. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, uma variável que está declarada fora de qualquer função, eu estou dizendo que essa variável ela é uma variável global, como é o caso de K. Se eu pego uma certa função, como main, e declaro aqui variáveis I e J, essas variáveis são variáveis locais. Então eu tenho, por exemplo, uma certa variável I e J, certas variáveis I e J, estou chamando uma função f, passando a variável I como parâmetro. Quando eu faço isso, eu tenho aqui a função f, que recebe um parâmetro chamado I. Olha, então ele veio aqui dessa variável e passou para aquele parâmetro I. Ela tem as suas próprias variáveis locais, int, st, duas variáveis inteiras, e depois ela retorna. Quando ela retorna, usando a sua variável local, eu estou fazendo isso para alterar, por meio da função f, a variável de main. Então você vê que você tem diferentes escopos. Eu tenho uma variável global, eu tenho uma variável local dentro da função main, eu tenho uma chamada a uma outra função que tem o seu um parâmetro formal aqui, suas variáveis locais, e tudo isso interagindo, como nós vamos ver, de uma maneira harmônica, né? Vamos lá. Então, variáveis globais, elas são definidas fora de qualquer função e por isso elas são disponíveis para qualquer uma delas. Uma das utilidades é servir como meio de comunicação entre essas funções, porque eu posso transferir valores entre elas. Mas nós já discutimos isso, que apesar de possível, não é recomendável nas boas técnicas de programação, principalmente visando modularidade, legibilidade de código, facilidade de manutenção, que você use variáveis globais para permitir a comunicação entre diferentes funções, permitir a alteração de variáveis. Então, apesar de possível, é uma prática que nós não empregaremos e nem recomendamos que você empregue. As variáveis locais são aquelas que são declaradas dentro de uma função ou de um bloco de comandos que é delimitado pelo abre e fecha chaves. Por isso, ela só pode ser referenciada dentro daquela função ou do bloco, sendo invisíveis para outras funções daquele mesmo programa. Ela só passa a existir na hora, no momento do início da execução daquela função ou bloco, e ela é destruída logo depois que aquela execução, ficou repetida aqui a palavra execução, termina. Não é? Então, a variável local funciona dessa maneira. Então, aqui eu tenho, nesse exemplo, uma variável global, porque está fora de todas as funções. Eu tenho duas funções, soma1 e sub1. Essa função aqui, ela está incrementando uma variável chamada i. Como ela não tem a declaração de nenhuma variável chamada i, qual é essa variável que ela está incrementando? A global, porque ela tem acesso, já que essa variável global i é visível para todos os códigos, inclusive, portanto, para o soma1. Então, ao alterar aqui, incrementar i, eu estou incrementando a variável global i.
Por outro lado, quando eu estou na função sub1, há a declaração de uma variável local, chamada variável local i, que coincide com o nome da global, mas ao operar dentro da função sub1 na variável i, eu estou sempre operando na variável local. Isso porque em C vale um princípio chamado princípio da localidade, que diz o seguinte: se uma variável está declarada no corpo local e há também aquele mesmo nome de variável declarada no nível global, sempre é acessível a variável que está com maior nível de localidade, ou seja, aquela variável que é a mais local. Nesse caso aqui, eu tenho duas declarações: a declaração da variável local sub, que é a variável i, e a global. Então eu acesso a i, porque ela é a mais próxima. Esse princípio é o princípio da localidade no escopo de variáveis. Continuando, eu tenho já aqui duas funções, e aí eu tenho finalmente a função main. Quando main, por exemplo, atribui 0 a i, novamente, main não declarou i, não há uma variável local declarada em main com o nome de i. Portanto, main está acessando a variável global. E aí eu faço a chamada às funções e, por exemplo, ao final imprimo o valor da variável i depois da chamada dessas duas funções, soma1 e sub1. Faça esse teste, implemente esse código e veja como é o comportamento do escopo dessas variáveis. Você vai perceber que vai acontecer uma impressão de uma variável lá da soma, que é a rotina soma1, depois a sub, depois a main, por final, devido exatamente a esses diferentes comandos printf. Faça o teste, é bem interessante você implementar e perceber que a variável i e as demais vão ter esses comportamentos descritos aqui nesse slide. Eu não vou comentar, vou deixar para que você faça. A mesma coisa com o exemplo número 6, em que eu tenho duas funções distintas declarando variáveis que possuem o mesmo nome, aqui no caso i, e manipulando essas variáveis. Faça teste sobre isso. Por fim, eu tenho variável local, tenho variável global e tenho os parâmetros. Os parâmetros, na verdade, são similares a variáveis locais. Então, o comportamento de parâmetros é o mesmo comportamento de variáveis locais que você declarou dentro da função. Então, é por isso mesmo que não é possível que eu declare uma variável local com o mesmo nome de um parâmetro da função. Porque se ambas são locais, eu não poderia aplicar o princípio da localidade. Então, eu declarei um parâmetro, ele se chama i. Eu declarei uma variável dentro do meu código e ela também se chama i. Né? São do mesmo tipo. Então, eu não tenho como fazer uma referência a um deles. Então, o parâmetro ele é comparável a uma variável local e o escopo, portanto, é o mesmo. Né? Finalizando, você tem então agora que fazer uma revisão mais profunda, além da própria aula. Né? No plano de ensino da nossa disciplina, você tem as bibliografias lá indicadas, básica, complementar e sugerida. Claro que você pode escolher qualquer uma delas ou até várias delas, fazer comparações. É importante que você siga guias e manuais da linguagem C para que você possa dirimir todas as suas dúvidas a respeito da própria linguagem. É importantíssimo, nesse momento de revisão, você estar seguro da linguagem que nós vamos
utilizar, que é a linguagem C. Então faça uma revisão se você tiver dúvidas, né? O manual do compilador que você vai usar, nós sempre recomendamos que você use o sistema operacional Linux. Tem suas diversas distribuições, todas elas têm o compilador GCC. Então você usando, é claro que você vai precisar de referências, como é o comportamento, quais são os comandos, quais são as diretrizes que você pode colocar nesse compilador. Use videoaulas no YouTube, é importante que você pesquise, várias pessoas, professores, profissionais, cursos são colocados no YouTube. Claro que tudo que está na internet você tem coisas de boa qualidade e algumas de qualidade não tão adequada, vai caber a você pesquisar e ir selecionando aqueles materiais que são os mais importantes, né? E esse próprio material, esses slides, são uma guia apenas de referência, foram usadas as bibliografias da disciplina, então elas sempre serão úteis, sempre nós nos referenciaremos o que está constando no plano de ensino. Bons estudos, uma excelente revisão, programem bastante todos esses exemplos, façam experimentos para poder ampliar o seu conhecimento a respeito da linguagem, a respeito de tudo que foi discutido aí nessa aula de revisão. E até a nossa aula já do conteúdo de algoritmos e estruturas de dados 1. Até mais.